Bom dia, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa casa do Bom Dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo, Tereza. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Obrigado pelo convite. Tudo bem. Marcelo Auler. Oi, desculpa, Tereza. Não, só estava dando bom dia para o Glauber. Vai, Marcelo. Bom dia. Não, nós temos aí o Glauber apresentando a sua defesa. Ele já apresentou semana passada. Parece que ontem, pelo vídeo que o senhor circulou, a acusação apresentou as suas testemunhas. Falta o senhor apresentar as suas agora, né? Sua defesa tem 3 eixos, na verdade, de defesa, então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. E a primeira dúvida que eu tenho, eu andei fazendo as contas aqui, vamos ter até dezembro, quando vem o número de sessões que vão ter, será suficiente para julgar esse processo ou ele fica para a legislatura que vem? Marcelo, então, eu também já apresentei as minhas testemunhas, porque no momento da defesa eu tive que fazê-lo, né? Indicar as 8 testemunhas. O que tem de novidade é que o relator apresentou o tal plano de trabalho, porque ele tem que apresentar um relatório nos próximos 40 dias, agora 30, desde que a defesa foi apresentada. Ele apresentou nenhuma grande novidade, o sujeito provocador do MBL como testemunha a ser ouvida, um representante da Polícia Legislativa, Kim Kataguiri, e deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, da bancada da bala, dizendo que eu tumultuei uma reunião da Comissão de Segurança Pública, como se isso fosse possível, né? Ou seja, tumultuar mais do que aquilo que eles já fazem em relação às pautas que eles tentam aprovar. Pode ser que eles ultrapassem os 40 dias úteis, mas eu imagino que não, porque, fazendo as contas, desde a apresentação da defesa, 40 dias úteis, a gente vai estar dando ali o início de dezembro, né? Em torno de 2 de dezembro. Então, até lá, a tendência é que essa matéria tenha sua admissibilidade ou não votada pelo Conselho de Ética. Depois disso, eu recorro à CCJ, em caso de uma definição desfavorável ao mandato, e logo depois da CCJ, a matéria, então, vai ao plenário da Câmara. Deputado, quer dizer, já está ficando apertado e possivelmente não aconteça por conta mesmo dos prazos estarem se apertando com o final do ano. E depois, janeiro, a gente vai ter a Câmara totalmente envolvida, voltada para a disputa da presidência da Câmara, né? A sucessão que já está aí em cartaz. Essa eleição interna também pode prolongar mais a decisão do Conselho de Ética? Pode. A dificuldade, Tereza, é que eles têm chance de colocar em deliberação, fazer oitivas, tudo numa sessão só, né? Então, eles podem, por exemplo, na semana que vem, as 4 testemunhas do relator serem ouvidas no mesmo dia. Eu não controlo, por exemplo, que as 8 testemunhas que eu apresentei, cada uma delas seja ouvida num dia diferente. Eles podem indicar uma mesma data para que elas venham a ser ouvidas, porque o relator tem até 40 dias para apresentar o seu voto, mas ele pode apresentar antes, né? Esse não é um prazo que ele tenha que obedecer. O prazo da defesa, eu procurei